Esse vídeo é continuação da primeira parte sobre perrengues e aventuras. Bem-vindo! Eu decidi que eu vou fazer um detox. Que barco? Um em cima da cabeça do outro. Esse nível de desconforto, sabe? Quando chega o limite. Eu usava meu violão com uma mesa, mate sem gosto de nada e muito gostoso. Realmente teste de paciência. A segunda história é sobre viagem de barco na Amazônia. E foi viagem de Santarém para Belém. Isso foi, na verdade, já a segunda minha viagem assim. Mas eu quero contar especialmente dessa porque isso foi especial. A primeira coisa que eu e meus amigos, um amigo colombiano e uma amiga brasileira, a gente estava junto, fim de dezembro, e feriado, né? A gente comprou passagem pelo WhatsApp. Eu já tinha comprado assim, então me senti segura, me passaram esse contato, eu tava na confiança. Foi passagem no dia, eu acho que 2 de janeiro, algo assim. Então, 2 de janeiro de manhã, a gente fez mochila, todo mundo falou tchau, choramos, despedimos, tchau, tchau todo mundo, tchau, terra do chão. E chegamos em Santarém, que é mais ou menos 2 horas de ônibus. Chegamos em Santarém, procuramos o barco. Onde está o barco? Onde está nosso barco? As pessoas que trabalham lá, tipo assim, que barco? Um barco imaginário que você está procurando? Não existe barco hoje, não tem barco. A gente ficou apavorado porque compramos passagem, começamos a escrever para o WhatsApp, ninguém responde. E assim, como assim? Que história é essa? Que golpe é esse? A caixa onde vende a passagem, essa companhia, estava vazio também, não tinha ninguém. Era feriado, né? 2º de janeiro, 3 de janeiro, algo assim. E no final a gente conseguiu um outro número com pessoa que trabalha lá, escrevemos e tal, devolvemos nosso dinheiro. Graças a Deus, foi muito bom. E compramos uma outra passagem para 4 ou 5 de janeiro, algo assim. Aí chegamos no barco no dia certo. O problema desse barco era que tinha muita gente, uma muvuca, tipo, inesquecível. Porque todo mundo tava de férias, né, voltando para casa. Aí tem muita gente que viaja de barco, assim, que mora lá. E as redes, eu acho que eram umas 400 pessoas num barco assim, grande, né? Que todo mundo fica de rede e as redes estavam em cima, um em cima da cabeça do outro, literalmente. E até que eu tive que colocar minha rede no outro jeito, que não era para colocar assim, mas não tinha outro espaço, que era paralelo ao barco. Então, a todas as pessoas que passavam, batiam em minha rede. Crianças correndo, mulheres, homens, tipo assim, tudo que você pode imaginar. Muvuca, bagunça, barulho, sujeira, muito plástico, se enrolando no chão. E, no geral, essa viagem foi uma loucura. Minha primeira reação, no primeiro dia, eu estava muito desconfortável, assim. Até que esse nível de desconforto, sabe? Quando chega o limite e parece que não, isso é demais. Mas depois você meio que olha de lado para isso e percebe que tá bom, mas só para 3 dias e vai ter uma história, né? E olha para esse desconforto meio que tá bom, o que eu posso fazer? Eu tô aqui, tenho ainda mais 3 dias de viver assim e vou ter que dar um jeito, né? Vou ter que me adaptar. Eu fiquei rindo disso. Meu amigo ficou muito desconfortável o primeiro dia, depois também se acostumou. O que mais? Banheiro lá. Eu pensei assim, nossa, ok, 3 dias eu não tomo banho. E tanta gente, imagina. E para todas essas pessoas, tinha só 4 banheiros. Considerando todas essas dificuldades que a gente passou nesse barco, eu não posso não mencionar que foram Nasceres do Sol e Pôres do Sol, um dos mais lindos da minha vida. Também vi a lua nascer, a laranja cheia, muito linda. E os pássaros, no geral, estar no meio dessa rio que parece mar, foi maravilhoso. Eu lembro, é tudo, né? Eu sou vegetariana, tudo tem carne. Eu só tomava café, às vezes,
Também comi um macarrão, uma vez, macarrão que era sem nada, tomate sem gosto de nada, sem tudo plástico. Então eu trouxe minha comida. E comia bananas, frutas secas, trouxe pão, bolo, abacate. A gente comia no chão mesmo, porque não tinha onde comer, né? A gente coloca no chão. Eu usava meu violão com uma mesa, capa de violão. Compartilhamos comida também, compartilhamos conversas. Foi muito lindo, na verdade. Conhecemos outras pessoas, fazemos música lá no barco. Tinha bastante barulho, né? Por causa do motor também, que foi meio difícil dormir. Mas, ok. E também, mais uma história que eu fiquei muito impressionada é que mais perto do Belém tem um momento que o rio, antes ele é muito largo, né? Aí ele fica mais pequenininho e você consegue ver os dois lados do rio. E tem muita gente que mora lá. Muita gente nativa, indígenas e tal, e eles moram no meio do nada, né? Eu acho que não tem estrada lá. Algumas pessoas lá têm sua produção do açaí. Eu acredito que eles pegam açaí lá, batem lá e vendem para os barcos. Como eles fazem isso? Tem um barco passando, né? Um barco grande, muito lento, passando. Aí eles sentam numa lancha e com motor, né? E vão atrás do barco, se meio que penduram nesse barco atrás, assim. E vendem açaí com um pau assim, subindo o açaí, você paga como dinheiro. Depois a gente come esse açaí puro, né, natural, que eu não lembro, foi quando, 10 reais o litro, 15 reais o litro, algo assim, muito barato e muito gostoso. Você come com banana, com paçoca. Nossa, muito roots, mas me dá uma lembrança muito linda. Quando eu estava vivendo isso, foi foda. Aí durante essa toda viagem não tem internet e eu não usei quase. Você poderia comprar lá um Wi-Fi, mas eu decidi que eu vou fazer um detox. Aí eu fiquei conversando com pessoas, desenhando, fazendo crochê, tocando música. Então foi bem agradável para mim. E foi realmente teste de paciência, né? De esse conforto, limites e tal. Foi bem legal. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte onde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte onde